Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro num final de dia que foi repleto de muitas emoções e de filas que não param de andar, conforme eu mostrarei aqui para vocês no nosso encontro de hoje. Fora do nosso país, infelizmente, situações muito graves continuam a se suceder. E elas nos dão conta de um fenômeno extremamente perturbador, que é a manipulação da opinião pública de camadas muito importantes no mundo inteiro, sempre visando para que haja uma legitimação de ganhos econômicos de grupos econômicos poderosíssimos. Lá fora, isso também vale aqui para o Brasil. Vou conversar com vocês sobre tudo o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, que venha participar das nossas atividades, dê o seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, se inscreva no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui desvendar os nossos temas. Gente, eu vou começar aqui com uma situação que eu ventilei com vocês nos nossos encontros anteriores, baseado no editorial de ontem do jornal O Globo, que teve esse título aqui, né? É um título assim bastante arrogante, né? Porque tenta aqui dar uma intimada e ensinar o presidente da República para que lado ele deva ir, né? Isso é um negócio muito complicado, um jornal em qualquer lugar do mundo ficar dizendo para alguém que foi eleito, olha, tem que ir por aqui. O editorial disse, o Lula de 2023 tem muito a aprender com o Lula de 2003. Quer dizer, o Lula de 20 anos atrás, ele está muito melhor, né, pelo menos nessa visão aqui, do que o Lula atual. 2 décadas representam enorme retrocesso na visão do presidente sobre disciplina fiscal. Lá pelas tantas eles falaram, né? Mesmo assim, elas foram reiteradas repetidas vezes, que é a história de cortar gastos. Gente, só que é o seguinte, eles impõem aqui toda hora que esse corte de gastos tem que ser perseguido de toda forma, né? Só que eles não informam como, e nem aonde, e nem quanto. Então, seria o momento do presidente da República colocar essa questão que eles estão lançando agora, né? Já que vocês querem que se corte gastos, mercado financeiro, o mercado, Grupo Globo, as grandes organizações. Então vamos discutir isso abertamente, vamos cortar gastos assim de uma forma transparente, vamos colocar isso para a sociedade e aí certamente teremos muitos gastos que são feitos com juros que aí essa gente vai querer pular para cima e para baixo, né? Foi só colocar aqui que eles estavam fazendo aqui um primeiro ultimato ao presidente da República, que os jornais hoje, como se fossem regidos por uma grande orquestra, todos eles publicaram títulos parecidos, dando uma queimada aqui. Me refiro especificamente a esse tipo de situação que eu estou mostrando aqui para vocês. Acho que está dando para ver, né? Meta fiscal em xeque. Lula diz a ministros para gastarem. Dinheiro bom é em obras. Então, eles estão passando a ideia aqui que o Lula está pouco se lixando para a responsabilidade fiscal, que o negócio é gastar, né? E todos os jornais foram na mesma linha, né? É uma orquestra que está sendo regida aqui, né? Você pega aqui a Folha de São Paulo, vai na mesma direção. Lula quer ministros como os melhores gastadores de verbas. Agora o caderno econômico aqui do Estadão. Lula manda ministros serem os melhores gastadores em obras. E aí nas entrelinhas eles colocam isso aqui, ó. Em meio às discussões para rever a meta do déficit zero em 2024, o presidente afirma durante reunião ministerial que dinheiro bom é dinheiro gasto em obras. Então, quer dizer, a ideia é essa, né, que eles estão passando, que o Lula está pouco se lixando com a meta fiscal, está querendo gastar a moda Bangu, né? Lula pede a ministros que sejam melhores gastadores. E aí depois o editorial do Estadão manda essa aqui. A natureza de Lula, sempre que teve de escolher entre a responsabilidade e a popularidade, Lula nunca titubeou. Haddad é o sacrificado da vez do altar do populismo, Lula petista, entre outros certamente virão. E aí, gente, quando nós analisamos o que rolou nessa reunião ministerial,
O Lula simplesmente ele falou com os ministros para fazer o lógico. Se tem verbas que já estão destinadas nos ministérios para serem gastos, para não sobrar grana para o ano que vem, para ficar uma má gestão, esses ministérios têm que dar conta de resolver a aplicação desses recursos instantaneamente e imediatamente, porque isso acontece no Brasil em todas as administrações públicas, né? Então foi isso que ele falou. Confira aqui se eu estou falando alguma coisa diferente. Vamos lá. Para a gente poder, sabe, colocar em prática. Uma coisa importante, por isso que o companheiro Haddad está nessa mesa aqui, além de ser o nosso libertador de dinheiro, o cara que põe dinheiro na mão dos ministérios, ele tem uma coisa muito importante que é o seguinte: a gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa colocar, transformar. Eu sempre disse o seguinte: para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. Simples assim, mas é como eu estou dizendo para vocês, né? As senhas estão sendo dadas para que a presidência da República, o governo, perceba que os grandes veículos não são aliados, eles estão num campo oposto. E se eles estão num campo oposto, não dá para ver um discurso conciliatório o tempo todo, porque eles querem ver a caveira do presidente da República, a caveira desse governo, para que o mercado continue a se dar cada vez melhor, cada vez mais com mais acúmulos de recursos, como nós sempre tivemos aqui no nosso país. Então, quem sabe essa situação que eles estão levantando agora, já que é para se discutir gastos, vamos discutir todos os gastos, não tem que ter nenhum lote que deva ser preservado, né? Então, essa é uma questão aí que vamos ver como é que serão os desdobramentos do comportamento do governo com essa ofensiva que parece estar devidamente orquestrada dos grandes veículos de comunicação a favor do mercado e, obviamente, contra o povo brasileiro. Bom, mais cedo eu comentei com vocês o desespero da figura do inelegível, né? Ela está se acentuando, tá, gente? Está tendo muita borbulha em cima disso aí. E o que me deixa assim sempre muito assustado, aqui no nosso portal, é o volume de bolsonaristas que chegam aqui e ainda continuam a fazer algum tipo de ameaça, algum tipo de vaticínio, né? Olha, o presidente Bolsonaro, ele é muito popular, ele está o tempo todo com pessoas em volta dele, chora petista, chora esquerdalha, chora comunista. Eles estão nessa situação paranoica ainda. Quando eu vejo esse tipo de comentário aqui no nosso portal, eu não consigo deixar de me lembrar das pessoas que estavam assistindo o jogo Brasil e Alemanha, onde o Brasil perdeu de 7-1, o juiz encerrou o jogo e o cara na arquibancada ficou com aquele olhar ali de inútil paisagem, né? Aquelas pessoas ali, pode ser que uma ou outra ali quisesse que o tempo voltasse para trás, né? E que o Brasil revertesse o placar. Mas isso jamais aconteceria, porque o jogo acabou. Então, para o Bolsonaro, o jogo acabou, ele está inelegível e ele irá para a cadeia. Então, eu não consigo entender o que anda na cabeça dessas pessoas. Elas estão fantasiando como se estivesse carregando um cadáver, né, político, né, querendo que esse cadáver ressuscite, né? Então, enfim, são coisas que estão andando por aí. Mais cedo a gente teve uma matéria que mostra que a ABIN grampeou 30 mil telefones e agora a notícia mais recente, né? Polícia Federal recupera monitoramento da ABIN de adversários de Bolsonaro. O que vai acontecer, gente? Durante 30 dias agora, a Polícia Federal vai começar a revelar os telefones que foram grampeados. Olha só, tem muita gente com curiosidade, inclusive esse que vos fala aqui, né, para saber por que essa gente estava bisbilhotando o telefone dos opositores e o que eles queriam depois no final, né, se Bolsonaro fosse reeleito, né? Enfim, vejam do que foi que nós nos livramos. E o Macaco Tião, que foi presidente do nosso país, continua publicando esses vídeos aí de autopromoção. E aí ele vai alimentando isso na cabeça das pessoas, né? Como muitas pessoas que assistiram ao nosso encontro hoje mais cedo pediram, vou repetir aqui rapidamente o vídeo que pouca gente estava tendo conhecimento, que foi feito por um aliado ali do ex-presidente da República, mas acabou vazando, né? Mostrando ali o momento que ele teve a informação há um ano atrás que ele estava fora, que ele tinha perdido as eleições. Vamos ver aqui esse trecho aqui de novo? Vamos ver se vai dar para passar aqui. Vamos lá.
Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência. Aí, olha só, gente, ele foi consolado ali, o sanfoneiro Macarabe. Tem outra mãozinha ali que é do Magno Malta, né? Gente, muitas pessoas escreveram aqui nos comentários, né? Olha, ver esse tipo de cena não tem preço, né? Ele ali, enfim. E o restante a gente já sabe, né? Foi tudo aquilo que acabou desembocando no dia 8, né, de janeiro aqui no nosso país. Gente, retomando aqui, porque eu citei para vocês a manipulação que está acontecendo da opinião pública, né? Eu queria chamar a atenção de uma situação aqui para vocês que me ocorreu quando eu fiquei refletindo sobre esse placar na Assembleia Geral da ONU, que aprovou a resolução que pediu o fim de embargos econômicos dos Estados Unidos sobre Cuba. 187 países disseram: Estados Unidos, parem com o bloqueio a Cuba, deixe Cuba respirar, deixe Cuba se relacionar com o resto do mundo. Eles não estão fazendo mal a ninguém. No entanto, os norte-americanos vetaram. E esse veto foi acompanhado apenas por um país, Israel. Agora vejam só, qual é a lógica humana disso, né? Da sociedade de Israel, que tem ali representado ali o seu governo, está sofrendo o que eles estão passando nesse momento, e estarem colocando ali o fato de terem sido vítimas de um atentado terrorista e, portanto, estão reagindo de uma maneira absolutamente descomunal, como nós estamos vendo, né? O que justifica eles reforçarem ou serem o único país a votarem a favor de se sufocar uma outra nação lá do outro lado do mundo que não praticou ato terrorista contra ninguém, não invadiu casa de ninguém, não invadiu kibbutz de ninguém? Por que se tem esse tipo de comportamento? É uma situação absolutamente incoerente. Isso mostra pra gente uma situação que, enfim, tem que ser debatida bastante, né? E o comportamento da Ucrânia, que está aí tentando ganhar cada vez mais a opinião pública do mundo para sua causa, simplesmente dizer, olha, o que está acontecendo com Cuba, deixa para lá, né? Então são incoerências, né, que nos mostram aí como é que existem situações na humanidade que, enfim, só depois que passam é que a gente pode ter uma melhor reflexão. Estou falando isso porque o mundo inteiro sofreu uma manipulação muito grande quando foi em 1990, 91, para que os Estados Unidos, para conquistar cada vez mais interesses econômicos ou riquezas para grupos econômicos nos Estados Unidos, apresentou a versão que havia armas de destruição em massa no Iraque e, portanto, era necessário se fazer uma guerra preventiva. Então os iraquianos, que nunca tinham dado nenhum tiro contra nenhum norte-americano, nunca tinham feito nenhum atentado contra nenhum norte-americano, simplesmente por se dizer que o Saddam Hussein seria amigo de Osama Bin Laden e que teria orquestrado, apoiado o 11 de setembro, então pronto, foram para lá, destruíram o Iraque todo. E uma figura que foi na Assembleia Geral da ONU falar sobre isso foi o Colin Powell, que mostrou aqui, estava mostrando aqui um frasquinho, né? Olha, isso aqui pode conter arma biológica que pode ser jogada através de um drone, enfim, e se isso chegar a algum lugar, como nos Estados Unidos, aí mostrando a foto do drone, enfim, uma encenação gigantesca que mais à frente ele mostrou que foi um grande engodo para se apoderar das riquezas do Iraque. A gente tem que levantar essa questão porque nós estamos diante de uma questão econômica de fundo. E eu levantei aqui no nosso portal, se eu pudesse fazer uma pergunta ao senhor Netanyahu, aliás, faria duas, né? Primeiro é o seguinte, quem ficará com gás de Gaza depois que vocês matarem todos os palestinos, destruírem qualquer figura do Hamas, enfim, vocês banirem quem estiver na faixa de Gaza? Quem é que vai explorar a riqueza da faixa de Gaza? Essa é uma questão. Segundo lugar, quais empresas ou localizadas em algum lugar que bancarão, que farão a reconstrução da faixa de Gaza? São questões, né? Vou colocar esse link de novo aqui, de 2009, dessa situação aqui da bacia de Gaza, que tem muito gás, né? E que não são situações desprezíveis. Outra situação também que eu acho assim de uma incoerência muito louca
É isso aqui que ontem eu vi no jornal, mas vi aqui também, vi na televisão e vi nessa matéria aqui, que tem a ver, né? Matéria diz pra gente um negocinho muito anacrônico. Israel ignora a pressão dos Estados Unidos e vincula a trégua à libertação de reféns. Ontem eu vi o parente de uma vítima, de um cara que está refém lá, o cara dizendo o seguinte: olha, enquanto não soltarem meu irmão, tem que continuar o bombardeio. Eu achei aquilo totalmente ilógico, né? Você consegue imaginar você tendo um parente sequestrado em algum lugar e você sem condição nenhuma de resgatá-lo? E a solução ser ali bombardeio da região toda onde está o refém? Então meio que assim, olha, eu quero que continue o bombardeio mesmo que mate o refém. Então são coisas assim que mostram como a sociedade está adoecida e como é que a radicalização, o ódio, chegou a um nível que, enfim, beira a completa irracionalidade e a completa desumanidade, né? Bom, queria jogar essas questões para vocês, tem mais assuntos aqui, mas amanhã a gente volta porque as filas estão andando, tá bom, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço, mande seu comentário. Tchau!